Bom pessoal, recebi uma dúvida de um dos nossos amigos que assistem os meus vídeos aqui no YouTube do Arduino Livre, que é o Spune. Eu achei a dúvida dele muito interessante, possa ser que existem várias outras pessoas com esta mesma dúvida, então resolvi gravar um vídeo. Então a dúvida dele foi a seguinte: quero que quando o meu botão fique pressionado, quando eu fico com o dedo em cima dele, ele fique enviando vários códigos para o Arduino. Por exemplo, quando usamos o botão ponto clique, ele envia apenas um R. Quero que quando eu segure o botão, ele fique enviando vários caracteres simultaneamente. Exemplo, seguro o botão e ele envia RRR, então ele envia vários R's. Para isso, eu tenho que usar o btn.longclick. Se não for, qual método eu uso? Desde já agradeço. Bom, nós vamos utilizar mesmo esse evento aqui, o .longclick, e mais algumas ferramentas. A gente vai utilizar o clock, que é um temporizador, um timer. Eu vou explicar isso aqui direitinho. Então aqui no App Inventor eu vou abrir o projeto basicão. O projeto basicão é aquele que eu já ensinei nas videoaulas anteriores, que só tem a comunicação Bluetooth, tá certo? Então a partir daí vamos fazer o aplicativo que o Spune ele teve dúvida, certo? Então vamos adicionar um botão. Vou modificar o tamanho dele. O texto dele eu vou colocar enviar. E vou colocar o nome do botão btn enviar. btn enviar. Ok. Vou adicionar um clock. Lembrando, pessoal, que o clock eu já tenho uma videoaula no YouTube falando sobre o clock, e ainda mais eu tenho falando sobre alguns eventos quando a gente adiciona o botão no App Inventor. Então essa aqui videoaula, são esses eventos aqui: o click, o long click, o touch down, o touch up e o componente clock. Essa aula é bastante interessante, então é bom vocês darem uma olhada nela, tá certo? Antes de prosseguir com esse tutorial. Então vou adicionar aqui o clock. Eu vou desativar aqui ele e vou deixar em 1 segundo, tá certo? Então vamos aqui nos blocos. Vamos agora pegar o btn enviar, o evento .click. Vamos pegar o evento .longclick e o evento touch up. Pronto. Agora no evento .click, nós vamos enviar a letra R como o Spune lá sugeriu. Então, send text, vamos enviar a letra R. Então, se eu apenas clicar no botão, eu envio a letra R. Agora vamos aqui no clock e vamos pegar este evento aqui, o ponto timer. Então, eu vou habilitar esse ponto timer quando eu pressionar o botão por um determinado período de tempo. Então, para ativar o timer, eu vou aqui em clock, vou aqui em time enabled e coloco aqui no long click. E vou aqui em logic e pegar este bloco, o true. Então, quando eu pressionei, eu ativei o time. E esse time, como a gente configurou aqui, vai ficar rodando de 1 em 1 segundo, Então, de 1 em 1 segundo, eu quero que envie a letra R pelo Bluetooth. Então, simplesmente dou um Ctrl C aqui e um Ctrl V e colo nesse time. Certo, ele vai ficar enviando aí até eu soltar o botão. Bom, esse evento ele é chamado quando eu solto esse botão, como a gente tinha visto aí na aula que eu indiquei aí para vocês assistirem, certo? Então, quando eu soltar, ele vai te desativar este clock. Então, vamos perguntar primeiro
se o clock ele está ativado. Então eu pego no control aqui o if, venho aqui no clock e pego este bloco aqui, ó, time enabled. Então ele está perguntando se o clock estiver habilitado, então eu desabilito. Então vamos aqui no clock, pegar esse aqui, ó, ponto time enabled, e colocamos ele para falso. Então aqui em logic, pegamos o falso. Pronto, pessoal, é só isso. Então, quando eu clicar apenas em enviar, ele vai enviar a letra R. Se eu segurar o botão, ele vai ativar o timer e vai ficar enviando a letra R até eu soltar o botão. Quando eu solto o botão, eu desativo o clock e ele para de enviar a letra R. Então, vamos testar esse aplicativo lá no celular com Arduino, certo? Bom, então pessoal, eu configurei aqui o Arduino para que quando receber a letra R, ele altere o estado do LED. Ou seja, se o LED estiver ligado, ele desliga. Se estiver desligado, ele liga. Então ele vai ficar alternando aí. Então vamos conectar aqui no nosso aplicativo. Vou acender aqui, ó. Vou conectar. Esperar ele conectar. Pronto, conectou. Se eu clicar no botão enviar, ele vai enviar a letra R normalmente. Agora, se eu segurar, ele vai alternar de 1 em 1 segundo, como a gente configurou lá o clock. Então, se eu apertar, ele vai ligar e desligar em 1 segundo. Lembrando que a gente pode alterar. A gente colocou 1 segundo, mas a gente pode colocar meio segundo, a gente pode colocar 2 segundos. Então, você que vai configurar conforme a sua necessidade. Então, se eu tirar o meu dedo aqui, se eu soltar o botão, ele vai parar. Então, soltei, ele parou de enviar. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Spune, é essa aí a sua dúvida. Então, valeu, pessoal. Um abraço e tchau.